Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o encontro de Abrão com Melquisedeque, alicerçado no texto de Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, versos 17 a 20. Este parágrafo se inicia mencionando o respeito que o rei de Sodoma prestou a Abrão, quando este voltou do assassinato dos reis. Mas, antes que seja fornecido um relato sobre isto, é brevemente narrada a história de Melquisedeque, a cujo respeito observe. Ponto número 1. Quem ele era? Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E outras coisas gloriosas são ditas a respeito dele. Hebreus capítulo 7, versos 1 e seguintes. Primeiro, os rabinos e a maioria dos nossos autores rabínicos concluem que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé, que foi rei e sacerdote daqueles que foram seus descendentes, segundo o modelo patriarcal. Mas isto não é nada provável, pois por que seria mudado o seu nome? E como é que ele teria vindo se estabelecer em Canaã? Segundo, muitos autores cristãos opinam que esta foi uma manifestação do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, conhecido de Abraão, nesta época por este nome, da mesma maneira como posteriormente Agar o chamou por outro nome. Gênesis 16, verso 13. O Senhor apareceu a Abrão como um rei justo, reconhecendo uma causa justa e concedendo paz. É difícil imaginar que algum mero homem seja sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Hebreus 7, verso 3. A respeito de Melquisedeque, está escrito que vive e que permanece como sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versos 3 e 8. Ou ainda, Hebreus 7, versos 13 e 14, o escritor diz que aquele de quem essas coisas se dizem é o nosso Senhor, que procedeu de Judá. Da mesma maneira, é difícil pensar que algum mero homem, nesta época, pudesse ser maior que Abrão nas coisas de Deus, que Cristo fosse um sacerdote sob as ordens de algum mero homem, e que algum sacerdócio humano fosse tão superior ao de Abrão como se sabe que foi o de Melquisedeque. Terceiro, a opinião mais aceita é a de que Melquisedeque era um príncipe cananeu que reinava em Salém e observava ali a verdadeira religião. Mas, se assim fosse, por que em toda a história de Abrão
o seu nome só apareceria aqui? E por que Abraão teria altares próprios e não visitaria os altares do seu vizinho Melquisedeque, que era superior a ele? Isto parece inexplicável. O Sr. Gregory de Oxford nos diz que a catena arábica, em cuja autoridade ele se baseia, oferece esta explicação sobre Melquisedeque, que ele era filho de Heraclim, filho de Peleg, filho de Eber, e que o nome de sua mãe era Salatiel, filha de Gomer, filho de Jafé, filho de Noé. Ponto número 2. O que ele fez? Primeiro, ele trouxe pão e vinho para revigorar Abrão e seus soldados, parabenizando-os pela sua vitória. Isto ele fez como rei, ensinando-os a fazer o bem e a transmiti-lo e a sermos hospitaleiros conforme a nossa capacidade. Ele estava representando as provisões espirituais de força e consolo que Cristo colocou para nós no concerto da graça, para nosso alívio, quando estivermos cansados de todos os nossos conflitos espirituais. Segundo, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abrão, o que podemos imaginar que tenha sido, para Abrão, um alívio maior do que tinha sido o seu pão e o seu vinho. Desta maneira, Deus, tendo exaltado o seu Filho Jesus, enviou-o para nos abençoar como alguém que tinha toda a autoridade. E aqueles a quem ele abençoa são realmente bem-aventurados. Cristo foi para o céu, quando estava abençoando os seus discípulos, Lucas 24:51. Pois isto é o que o bondoso Senhor faz continuamente. Ponto número 3. O que Melquisedeque disse, versículos 19 e 20. Ele disse duas coisas. Primeira coisa, ele abençoou a Abrão com a bênção de Deus. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Verso 19. Observe que os títulos que agora ele dá a Deus, que são muito gloriosos. O Deus Altíssimo, o que indica as suas perfeições completas em si mesmo e o seu domínio soberano sobre todas as criaturas. Ele é o Rei dos Reis. Observe que é uma grande ajuda, tanto para a nossa fé, quanto para a nossa reverência na oração, considerar a Deus como o Deus Altíssimo e assim chamá-lo. Possuidor dos céus e da terra, isto é, proprietário legítimo e Senhor soberano de todas as criaturas, porque ele as criou. Isto indica que ele é o grande Deus e suficientemente grande para ser louvado, Salmo 24, verso 1, e feliz é o povo que se interessa pelo seu favor e pelo seu amor. Segunda coisa, ele bendice a Deus por Abrão, verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo. Observe, em todas as nossas orações, devemos louvar a Deus e unir aleluias a todas as nossas hosanas. Estes são os sacrifícios espirituais que devemos oferecer diariamente e também em ocasiões especiais. Deus, sendo Deus Altíssimo, deve ter a glória em todas as nossas vitórias. Êxodo 17:15, 1 Samuel, capítulo 7, versos 10 e 12, Juízes 5, versos 1 e 2, 2 Crônicas 20 e 21. Nelas, ele se mostra maior do que os nossos inimigos, Êxodo 18, verso 11, e maior do que nós. Pois sem ele nada podemos fazer. Nós devemos dar graças pelas misericórdias recebidas pelos outros, como pelas nossas, triunfando com aqueles que triunfam. Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é o mediador tanto das nossas orações quanto dos nossos louvores, e não oferece somente os nossos, mas os seus por nós.
Veja Lucas capítulo 10, verso 21. Ponto número 4. O que lhe foi feito? Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, isto é, dos despojos. Hebreus 7, verso 4. Isto pode ser considerado, primeiro, como gratuitamente concedido a Melquisedeque, como uma retribuição pelos seus sinais de respeito. Observe que aqueles que recebem gentilezas devem demonstrar gentilezas. A gratidão é uma das leis da natureza. Segundo, como oferta prometida e dedicada ao Deus Altíssimo e, por isto, colocada nas mãos de Melquisedeque, seu sacerdote. Observe, quando recebemos algum sinal de misericórdia da parte de Deus, é adequado que expressemos a nossa gratidão por meio de algum ato especial de piedosa caridade. Deus sempre deve receber o que lhe é devido naquilo que temos, especialmente quando, por alguma providência particular, Ele o preservou ou aumentou para nós. Que a 10ª parte dos nossos ganhos é uma proporção bastante adequada a ser separada para a honra de Deus e para o serviço do seu santuário. Que a Jesus Cristo, nosso grande Melquisedeque, devemos prestar homenagens. Cada um de nós deve reconhecê-lo com humildade como nosso rei sacerdote. Não devemos lhe entregar apenas o dízimo de tudo, mas tudo o que tivermos deve ser entregue a ele.